Espera aí que está começando. Valeu. Hoje é dia 24 de outubro de 2020. Eu estou com as alunas Laura, Letícia e Victória. Elas são do Colégio Cruzeiro do Sul. Eu estou em Valinhos, né, na região do estado de São Paulo, próximo a Campinas, e elas na capital, numa região da capital, na região, num bairro da Zona Leste de São Paulo, né, que é São Miguel Paulista. E hoje nós marcamos para conversar uma entrevista sobre multiculturalismo. Elas são, então, secundaristas, estudantes do ensino médio, da segunda série, né? Então, vamos começar aí a nossa roda de conversa. Laura. Bom, eu sou a Laura, tenho 16 anos e eu faço parte de um grupo que está fazendo um trabalho da professora Lilian de tópicos da contemporaneidade a respeito de multiculturalismo. Nosso grupo tá conversando a respeito disso e a gente vai entrevistar o Diego um pouquinho para nos contar a respeito disso. Di, primeiro eu queria que você falasse para a gente qual a sua pesquisa com relação a multiculturalismo, seus conhecimentos aí. Bom, é um prazer. Eu me chamo Diego da Costa Vitorino, eu esqueci de me apresentar, né? Mas vou fazer isso agora. Eu sou graduado em Ciências Sociais, fiz ensino médio na escola pública, estudei no SESI, no ensino fundamental, mas na universidade fui fazer uma das universidades estaduais aqui de São Paulo, que é a Unesp. Na graduação, é, o curso de Ciências Sociais, assim, ele trabalha com a ideia de multiculturalismo, né? Porque já é um curso que tende a fazer a discussão sobre a diversidade cultural, né? Sobre a cultura, porque a gente vai estudar pesquisadores europeus, na maioria dos casos, né? E eles vão fazer pesquisas sobre diferentes sociedades, sobre diferentes culturas. Mas eu diria que foi em um grupo de estudos dentro do curso de ciências, dentro da universidade, né? Quer dizer, foi algo paralelo ao curso de ciências sociais que eu comecei a fazer discussões mais específicas sobre o negro no Brasil e sobre a questão do negro. E foi aí que eu fui me aprofundando mais sobre essa temática para hoje, assim, tá trabalhando com essa temática, essa discussão do multiculturalismo. E nessa relação entre ciências sociais e também educação. Porque, apesar de ter graduação em ciências sociais, o meu mestrado e o meu doutorado é em educação. Então, eu observo quais são. Bom, primeiro, eu entendo essa diversidade dentro do curso de ciências sociais e depois vou compreender a importância dessa discussão do multiculturalismo dentro da educação, no processo de ensino-aprendizagem das pessoas, para entender a nossa realidade, por exemplo, questões como racismo, discriminação, ou outras questões. O que a gente não sabe sobre o negro? O que nós não sabemos sobre os povos indígenas? E só para finalizar essa pergunta, que eu acho que é importante eu falar, em 2003, eu comecei a participar do grupo de estudos que inicialmente chamava NUP, Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão. Foi aí que eu fiz, a partir do NUP, eu desenvolvi um TCC sobre essa questão étnico-racial. Depois eu fui para o mestrado, e aí eu fiz uma pesquisa sobre cursinhos pré-vestibular.
E para o doutorado eu fiz uma etnografia, uma pesquisa de campo, numa cidade que tinha uma herança escravocrata e, portanto, uma herança de tradição africana muito forte, por isso que eu fui para essa pesquisa. Hoje o laboratório, esse grupo de estudos chama NUP Cladim LEAD, e LEAD significa Laboratório de Estudos Africanos e da Diáspora Negra. É isso. Se eu tiver falado alguma coisa que você queira retomar, enfim, ou pode passar para a sua segunda pergunta e a gente continua. Então tá bom, eu vou iniciar o questionário, e aí, conforme você for respondendo, se as meninas quiserem retomar também, elas estão aí liberadas, e caso não, elas vão continuando a sequência de perguntas, tá bom? Se você pudesse definir em uma frase qual é a base do multiculturalismo, como que você definiria o alicerce do multiculturalismo? De uma forma breve. Vou fazer uma forma breve. Bom, o multiculturalismo está baseado numa corrente antropológica, da antropologia, que é uma das áreas das ciências sociais, que é o culturalismo ou relativismo cultural. Eu vou falar da importância dessa escola ou dessa corrente antropológica. Ela evoluiu com relação ao evolucionismo, que era uma escola predominante do século XIX. O relativismo é uma escola do início do século XX. Qual a diferença? Evolucionismo dava aquela ideia, e é por isso que a gente tem a ideia de que, até hoje, de que algumas culturas são superiores e outras inferiores. O evolucionismo é que nos criou, então eram teorias que hoje eu chamo pseudocientíficas, mas na época eram científicas, mas que criaram uma escala, uma hierarquia entre os grupos, entre as raças, entre as culturas. Por que é importante o relativismo? Porque o relativismo, que surge com Franz Boas, um teuto-americano, então ele é descendente de alemão, mas viveu muito tempo nos Estados Unidos, ele vai colocar a importância de que toda cultura ela tem a sua importância e o seu sentido. Então ele relativiza. Por isso chama relativismo cultural ou culturalismo. Então significaria que as culturas podem ser diferentes, mas toda e qualquer cultura tem validade. E isso vai ser importante para os movimentos sociais do século XX. Resumindo. Tá certo, então, Di, muito obrigada. Então, a segunda pergunta quando se estuda o multiculturalismo, quais são os temas, assuntos essenciais? Bom, o que eu acho que assim o grande problema do que eu comecei a colocar é assim: qual vai ser a escolha, qual vai ser a cultura da onde eu vou partir para fazer as minhas discussões? Por exemplo, eu vou partir da cultura europeia, eu vou partir da história europeia ou da visão europeia de mundo? E olha o problema que eu vou colocar assim prático. A visão europeia diz que o Brasil em 1500 foi descoberto. Para os povos indígenas, em 1500 nós fomos invadidos. E a partir daí começamos a ser explorados. Quando vem a questão do multiculturalismo, é justamente para dar validade a todas essas culturas, as diferentes culturas, né? Inclusive a cultura do europeu. Qualquer discussão como multiculturalismo não está dizendo que a cultura europeia não é importante. Pelo contrário, está colocando que todas as culturas são importantes e nenhuma quer se colocar em cima ou ter uma atitude etnocêntrica. Acho que esse é um conceito que eu tenho que
que falar nessa pergunta da Letícia, que também é muito importante. O que é o etnocentrismo? Eu tomar como verdadeiro ou principal ou mais importante apenas os dados da minha cultura. Então, a minha religião vai ser mais importante, a forma como eu professo a minha fé, a forma como eu me visto, a forma como eu me comporto, a forma como eu sou mulher, e todas as outras formas, elas não têm validade, porque a minha é superior. Quando eu estou quando eu estou nessa perspectiva, eu estou sendo etnocêntrico. Quando os europeus só reconheciam e valorizavam a própria cultura deles, eles estavam sendo eurocêntrico. Quer dizer, etno é o eu. Então, etnocêntrico, o centro sou eu, né? Quer dizer, o centro é o meu umbigo. Eurocêntrico, então, a Europa estaria no umbigo. E a gente tem... Então, por isso que eu coloquei aquela coisa, olha, na perspectiva do europeu, eles descobriram o Brasil. Na perspectiva do indígena, o Brasil estava sendo invadido. Né? Essas são algumas das questões, mas outras grandes questões importantes dessa pergunta que a Letícia coloca qual cultura discutir, existe uma cultura melhor ou não? E acho que ao longo da minha resposta também foram ficando claras as respostas a essas questões, né? Não existe, né? As culturas são iguais, né? Eu até disse na quinta, numa palestra, né? As culturas, elas são iguais no sentido de que elas funcionam da mesma forma. Todo mundo tem uma língua, um parentesco, regras de comportamento, leis que vão regir as nossas normas. Isso é igual para todo mundo. O que muda a natureza dessa cultura, quem são esses povos, a visão de mundo deles, como eles se relacionam entre eles e como eles se relacionam com a natureza. Então, quer dizer, as culturas funcionam iguais, o que vai mudar é essa forma de relação do homem com a natureza. Nossa, eu estendi, mas desculpa, Letícia. Eu entendi, nossa, ficou bem explicado. Obrigada. Então, essas são alguns dos problemas. Então, vejam que são muitos problemas, não são problemas simples. Podem continuar. Agora, a terceira pergunta. O que te fez se interessar pelo multiculturalismo? Acho que, de alguma forma, eu já fui respondendo, que era a minha dúvida sobre o que era a cultura negra, para ficar bem claro para vocês. Essa foi a principal questão de um pesquisador, é achar um tema que ele goste. E aí eu estou ensinando um pouquinho vocês para futuras pesquisas, para a iniciação científica de vocês. Vocês têm a grande tarefa de descobrir o que mais apaixona vocês, o que mais causa curiosidade em vocês. O que causava maior curiosidade em mim? Saber o que era a cultura negra. Então, Vitória, para eu ser bem simples, breve, para eu dizer hoje, por que eu escrevi um artigo sobre multiculturalismo, por que eu dou palestras sobre esse assunto, se hoje eu trabalho com esse tema de pesquisa, foi a minha paixão e mais do que isso, porque a gente também não pode só se apaixonar, porque a gente fica, como vocês sabem, quando a gente fica apaixonado, a gente fica bobo. Então, o pesquisador, ele não pode ser só apaixonado, né? Ele tem que ser mobilizado pelas dúvidas o tempo inteiro, e não se apaixonar por aquilo que ele está estudando, manter o distanciamento, que é isso que um antropólogo, geralmente, um bom antropólogo tem que fazer. Então, o que me levou a estudar o multiculturalismo foi essa dúvida sobre o que era a cultura negra. Obrigada. De nada. Bom, a quarta pergunta é: de que forma o multiculturalismo, na sua opinião, acaba influenciando na nossa vida e na nossa sociedade?
Gente, que delícia de perguntas. Estou adorando. Bom, é de muitas formas. Primeiro, essa ideia da gente quebrar um padrão cultural, que é o europeu, né? Não existe só esse padrão de vida, de do que é moderno, do que é progresso, né? As sociedades indígenas, por exemplo, no que se refere à questão da relação com a natureza, elas têm uma relação muito harmônica com a natureza. Então, a gente tem que aprender esses saberes com esses povos, que são saberes ancestrais, que eles trazem de muito, muito antes. Então, antes da gente falar de multiculturalismo, esses povos, eles estão tendo atitudes, tendo uma relação com a natureza, com a terra, com a economia, com a sociedade, que é uma relação muito própria, e são saberes construídos consequentemente, no caso dos povos indígenas e da população negra, de uma forma harmônica, não destrutiva no que se refere à questão da natureza. Então, assim, eu não estou falando só de questões sociais, eu também estou falando dos impactos ambientais que se a gente passar a ouvir melhor essa luta do multiculturalismo, esses movimentos sociais que estão envolvidos no que a gente chama de políticas multiculturais, a gente vai entender que o que ele pode nos ajudar é em muita coisa. Então, só para vocês entenderem o problema onde estamos, porque não é simples, mas ainda assim eu continuaria respondendo que, por exemplo, o multiculturalismo vai ter um impacto nas políticas do Estado. E é a partir daí que ele começa a ter maior visibilidade. Então, por exemplo, a criação em 2003 da CEPIR, né, da Secretaria Especial de Políticas para a Igualdade Racial, ou a Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade de Gênero. São políticas, é a criação de um Estado, é a criação de uma secretaria dentro do Estado brasileiro, que vão ser responsáveis por políticas para as mulheres e para a questão étnico-racial, que não é só dos negros, é também dos povos indígenas, é antes dos povos indígenas e depois é colocado, porque hoje se vê muito só como uma questão do negro, e é importante a gente refrisar, a questão étnico-racial é uma questão de povos indígenas, é do brasileiro, né, mas que se refere à questão indígena e à questão do negro, mas outros grupos marginalizados. Então, por exemplo, em torno disso, não é só a questão da lei, mas é também os movimentos sociais. Então, o multiculturalismo implicou nos movimentos sociais tomarem força e perceberem que a cultura deles, da onde eles vinham, dos diferentes movimentos, tinham validade, tinham valor e que eles deveriam pressionar o Estado para que ele adotasse essas políticas multiculturais. Então, olha só, o multiculturalismo passa por uma questão de pensamento, por correntes de pensamento, mas também passa a atitudes, a ação política, se revertendo, inclusive, em leis. Quais leis? A Lei 10.639, que coloca a obrigatoriedade do estudo da história africana, das histórias africanas, né? Tem várias Áfricas, 57 países, né? Afro-brasileira, e também com a retificação dessa lei, com a 11.645 de 2008, a obrigatoriedade também do ensino da história e cultura indígena. Outra lei,
as diretrizes curriculares para o ensino de história da África e afro-brasileira e ensino das relações étnico-raciais no Brasil, promulgada em 2004, essa lei. São leis e diretrizes que vão obrigar a fazer com que as escolas ensinem essas questões. Então, veja, não é só o multiculturalismo, então, perpassa muitos campos da nossa vida. Agora, seria interessante só dizer o seguinte, por fim, para ficar bem completo, que os opositores ao culturalismo dizem que se prender a essa ideia de uma diversidade, uma pluralidade de culturas, poderia nos levar a uma ingênua ideia de compreender a partir dessa ideia do que é o indígena ou do que é o negro, a totalidade do que é isso, né? Do que é ser negro e do que é ser indígena na sociedade brasileira. Então, os opositores vão falar assim: vocês ficam se prendendo a essas ideias e se pegando a cultura do indígena, a cultura ou a história do negro, mas será que vocês não vão desfocar o que se tem que entender, que é a humanidade, por exemplo? É isso que os opositores vão dizer, né? Vocês não estão esquecendo, fazendo essas buscas do que é o ser o negro, do que é ser o indígena, vocês não estariam esquecendo do que é ser humano e estariam entrando em caminhos sem saídas, ou criando uma ideia de negro e de indígena que não é, que só está na nossa cabeça, entendeu? Mais ou menos isso. Se não ficou claro, eu posso falar um pouco mais. Não, ficou claro sim. Inclusive, eu queria pontuar que você já respondeu sequencialmente a pergunta 10, que era o que a política influencia no multiculturalismo e de quais maneiras ela pode influenciar. Então, eu acredito que tenha ficado bem claro essa relação de multiculturalismo, sociedade, vida e principalmente a política, né? O quanto ela é importante nesse sentido. Eu falaria apenas que a gente não tem que adotar, não tem que ficar contra ou políticas universais para todo mundo, ou políticas de reparação, né? Como, por exemplo, as cotas, que não são só para negros, mas para egressos de escola públicas, indígenas, pessoas com deficiências. Então, as pessoas ficam assim: fora cota, não cota. Isso é dar privilégios para a população negra. Mas, primeiro, é uma reparação histórica, e a gente tem que ver que o Estado brasileiro pode ter políticas universais e é assim que vai ser enquanto a gente viver no capitalismo, para ser bem sincero. Vai ter políticas universais e vão ter políticas de arremedo do problema do capitalismo. E aí, essas políticas, elas vão ser... E os opositores, se me ouvirem agora, vão falar assim: então são políticas de arremedo? São, porque a gente vive na sociedade capitalista. Então, por isso, eu não posso também falar assim: elas não prestam. Não, elas são importantes, sim. Para a gente ir tentando reverter as desigualdades que aquelas ideias do evolucionismo, ao qual eu falava inicialmente, que é uma das correntes antropológicas, faz que a gente tenha até hoje sobre os negros e sobre os indígenas. Os indígenas são preguiçosos, não gostam de trabalhar, são alcoólatras, e os negros são marginalizados, vagabundos, como disse aquela apresentadora negra de uma TV super vista no Brasil. Temos que mudar aquela mentalidade de que negro parado é suspeito e correndo é culpado.
que é o que ela falou essa semana, né? É isso. Eu acho que dá para conviver esses dois tipos de política. Agora, só para ficar um pouquinho mais claro ainda, é que vendo como era frutífero essa ideia de multiculturalismo, os políticos vão aderindo e vão construindo programas e propostas multiculturais. E o que seria o objetivo primeiro dessas políticas seria, na verdade, deixa eu achar aqui, mas reparar a exclusão e iniciar um processo de inclusão desses grupos que foram marginalizados, tirando-os da estagnação, da carência e da exclusão social. É isso que essas... Por que essas políticas, então, são importantes? Para isso, porque esses grupos estão estagnados. Então, com políticas culturais, mesmo que seja pouco, mesmo que elas sejam só de forma reparatória, elas ainda são muito e vão continuar sendo muito importantes. Já respondi 2 numa aí. Obrigada. Então, a quinta pergunta é: qual a maior dificuldade enfrentada na atualidade para aplicação e respeito plenos do multiculturalismo? Eu acho que a nossa escola, se a gente está falando de aplicação, e essa é outra ótima pergunta, vocês estão com perguntas assim de evento científico. A maior é que a escola ela é muito eurocêntrica. Então, exemplo, nós começamos pela história. Na história geral, o que a gente vê? Grécia. Na história do Brasil, o descobrimento. E a gente não vê nada do que é o indígena antes disso. Pergunto para vocês, a gente sabe o que aconteceu antes de 1500? Então, Letícia, sendo bem rápido, esse é o grande problema. Nossa educação ainda é eurocêntrica, nossos professores são muito resistentes, eles acham que quando a gente vem com essa discussão sobre os indígenas e negros, a gente está sendo sectário, nós estamos sendo fundamentalistas, nós estamos causando divisões na sociedade brasileira, porque aqui é uma harmonia racial, a gente vive todos bem juntos, e a gente que fala que o negro está sofrendo, que as mulheres negras estão sofrendo violência doméstica, ou que os jovens negros estão sendo mortos, a gente que está causando, que a gente está dizendo coisas demais. Você está me entendendo? Então, a resistência por conta de preconceito e senso comum do que é o negro e do que é o indígena atrapalha que essas leis, por exemplo, que eu falei, 10.639, 11.645 da obrigatoriedade da história africana, afro-brasileira e indígena, seja implantada. Outro problema, os professores não têm formação. É difícil vocês cobrar dos seus professores se eles não tiverem, e eles não têm nesses cursos. Eu comecei dizendo que mesmo no meu curso de Ciências Sociais eu não tive essa história. Esse é um outro problema. Então, essa perspectiva eurocêntrica da escola e a resistência, porque acha que isso é de esquerda, isso é fundamentalista, isso faz mal, isso é comunismo, socialismo, coisa ruim. Porque é tudo uma confusão sobre as coisas, e isso atrapalha demais. Porque poderia ajudar, por exemplo, a gente discutir as relações étnico-raciais, os conflitos, quando você lida com uma pessoa negra de forma a desumanizá-la, a humilhá-la, isso você está sendo racista. No Brasil, as pessoas não têm nem consciência de que elas estão sendo racistas. Que elas acham que não. É uma piadinha. Mas é uma piadinha. Não, não é piada. Entendi. Obrigada. Tem mais algo? Ficou claro, então? Sim, ficou claro. Inclusive, eu concordo. Eu não sabia que tinha tanto assunto
no tema, não sabia, e eu agradeço a professora até por ter a oportunidade de conhecer sobre. E realmente eu acho bem importante. E eu concordo com tudo que você falou. Obrigada. A sexta pergunta é possível falar sobre multiculturalismo com adultos mais velhos? Qual a estratégia você sugere para que esse assunto chegue ao conhecimento dessas pessoas que, de certa forma, já possuem suas opiniões e conceitos formados? Uau! Bom, eu não poderia, ao falar de educação de jovens e adultos, deixar de referir a Paulo Freire. Paulo Freire, na educação, é o grande pedagogo intelectual, reconhecido mundialmente, que hoje é atacado. Ele é o patrono da educação brasileira, atacado como comunista, enfim, e criado toda uma imagem negativa em torno dele. Mas, primeiro, antes do golpe militar de 1964, Paulo Freire foi convidado por Jango a iniciar um dos programas, que era o programa de alfabetização de jovens e adultos, que era um grande problema do Brasil na década de 1960, porque a grande maioria da nossa população era analfabeta. E o que o Paulo Freire nos ensina é de partir do conhecimento, da experiência do educando. Por exemplo, como a gente pode trabalhar com essas questões? A gente pode fazer, e seguindo a lógica e a pedagogia do Paulo Freire, como que o professor começa o processo ensino-aprendizagem? Fazendo uma investigação do universo vocabular. Então, a gente pode discutir, por exemplo, o multiculturalismo a partir do senso comum que essas pessoas têm sobre indígena e sobre o negro, e deixar com que as pessoas falem, mesmo que seja preconceito, o que elas estejam falando, preconceito e discriminação. E quando esses adultos, porque a gente pensa, eles são adultos, eles estão carregados de senso comum e preconceito. Não só, a gente também está sendo preconceituoso quando a gente acha isso. Eles também estão carregados de sabedorias. Eles sabem o que é racismo, eles sabem o que é sofrer preconceito por ser pobre, por ser analfabeto, por exemplo. Então, a gente pode discutir essas questões do multiculturalismo pelo senso comum deles, ou mesmo perguntando para eles, se eu for, vamos fazer uma atividade, vou propor uma atividade breve aqui para vocês. Olha, eu vou fazer com que vocês, meus estudantes de EJA, vocês vão imaginar que vocês estão sendo pesquisados por alguém do censo, do IBGE, que é aquelas pessoas que vão na casa de vocês coletar os dados. Se a pessoa do IBGE chegasse para você e perguntasse, senhora Maria, senhor João, como o senhor se classifica segundo as categorias do IBGE? Branco, pardo, preto, amarelo ou indígena? E pede para a sala responder, sala de EJA. Gente, vai dar a maior discussão. Você vai ver que pessoas que não são brancas vão dizer que são brancas. Pessoas que são claramente negras vão dizer que são indígenas. Enfim, vai ser uma confusão. Só que a partir dessa confusão, você começa a discutir, por exemplo, as relações étnico-raciais no Brasil. O problema que as pessoas têm de se identificar. Então, uma atividade de identificação, de autoidentificação, a partir das categorias do IBGE, já seria uma proposta prática, pedagógica, de discutir essas questões na sala de EJA. Ok. Achei interessante. Você ainda perguntou para um freirianista, um freiriano. Eu acho o Paulo Freire muito interessante. Eu tenho, assim,
os meus últimos anos é me dedicado a essa relação do Paulo Freire e essas lutas dos grupos que foram marginalizados. Então, Di, a sétima pergunta é: você acha importante tratar o multiculturalismo no ambiente escolar a partir de qual faixa etária? Você acha que existe essa divisão? Enfim. Ótima pergunta. Não. Você pode trabalhar, se for professor, com contos e lendas das diferentes matrizes étnicas, dos povos indígenas, da população negra. Existem contos, por exemplo, tem uma editora em BH que tem um livro chamado Rei de Oio. É história da África, falando sobre um dos reis do reino Ioruba, que tem uma ligação com o Brasil, porque um pouquinho da população negra africana escravizada que veio da África veio dessa região, mas a grande maioria entre o Congo e Angola, de uma outra região. Então, uma literatura infantil que retrate essa história é importante. Menina Bonita do Laço de Fita, eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro infantil bem interessante, dá para trabalhar com valorização étnico-racial. As lendas da mitologia das religiões afro-brasileiras, a lenda da mitologia e da religião indígena também, né? Veja, então, que a gente pode trabalhar desde a mais tenra idade até grupos de pesquisa no ensino médio, técnico e universitário, de grupo de leitura sobre aquelas discussões, as mulheres, a questão do feminismo, a questão dos negros, a questão dos povos indígenas. Então, veja, da educação infantil até o ensino superior, é possível se trabalhar de diferentes maneiras com o multiculturalismo. E uma outra prática, para as professoras do ensino básico, da educação básica, que eu acho importante falar. Trabalhar com as memórias e com as histórias, as lendas que as famílias e os pais das crianças têm. Você não precisa ir longe. Sabe aquelas histórias que os nossos avós contavam, que tem um monte de coisa fantástica, que a gente fala, nossa, mas como isso aconteceu? É isso. São saberes, são histórias. E recuperando a voz desses grupos, né? Isso é importante. Entendi, então, obrigada. Então, a 8, eu acho que você já respondeu, mas eu vou ler do mesmo jeito. Qual a melhor forma de abordar o assunto com os mais novos? Eu acho que eu acabei de falar sobre isso, sim. né? Eu esqueci de pontuar isso também, me desculpa. Não, mas eu acho ótimo, porque aí a gente vai, assim, não tem mais nada, assim, eu poderia falar ainda mais uma coisinha que eu acho algo importante. Na minha tese de doutorado, que chama Um Divórcio entre a Escola e a Comunidade, inicialmente eu tinha uma hipótese que havia um divórcio, que a escola não utilizava nada da comunidade para fazer ensinar e aprender. Porque a gente pensa o currículo da escola, as continhas, a alfabetização, o letramento, muitas vezes os professores fazem isso sem os saberes que estão fora da escola. E como eu disse, a escola é eurocêntrica. Esse é o nosso grande problema, né? Então ela vai achar que ela tem que ensinar daquela forma. Então, só que por que no final a minha pergunta de tese, a minha hipótese não se confirmou? Porque não existe, segundo a minha tese de doutorado, e esse é um dos meus argumentos, não existe esse divórcio, porque alguns professores, alguns, não todos, às vezes ensinam através de coisas ou saberes que estão fora da escola. E para ficar super claro, por exemplo, um professor começa a alfabetização com receitas
de família, receitas culinárias, em que ele pega as palavras dos ingredientes e a partir dali começa uma alfabetização, fazendo a separação silábica, então banana, na, e daí começa todas as famílias silábicas, e as porcentagens, 1 colher, meia colher, isso já dá elementos para ele ensinar a matemática. Então, veja como é possível, entendeu? Fazer esse diálogo entre a escola, a comunidade, porque a gente fica muito preso diz aqui que na sua apostila você tem que aprender isso. E aí a gente esquece um monte de coisa legal que poderia deixar o aluno mais entusiasmado para estudar. Só para pontuar mais uma coisa, eu acredito que a pergunta 9 tenha sido respondida também, né? Que é o ensino básico brasileiro trata as questões multiculturais, na sua opinião? E creio que você já tenha respondido de certa forma, né? Eu respondi, mas de uma forma muito otimista. Eu diria que ele não trata, para ser bem sincero. Se eu for pegar a realidade, porque assim, eu tenho um conjunto de leis, e tudo isso é ótimo. Agora, essas leis são aplicadas? Eu acho que uma das perguntas, que foi a que a Letícia colocou, eu coloquei os limites de se aplicar essas políticas multiculturais para a Letícia, que foram as perguntas que vocês separaram, né? Então, eu digo, mesmo a gente tendo conseguido, nas últimas décadas, um avanço legal de legislação, ainda hoje há grande dificuldade. Primeiro, por preconceito. Segundo, porque às vezes essas discussões são consideradas secundárias, como menos importante, ou como se são questões que desviam do assunto da educação. E, consequentemente, o professor fica preocupado com as operações de matemática que ele tem que ensinar, ou com as formas de texto que ele tem que trabalhar na língua portuguesa, ou o conteúdo de geografia, ou o conteúdo de história, sociologia ou filosofia, e não abordam a história da população negra. Porque aqui a gente falou sobre várias coisas, mas ainda assim, se a gente partir do pressuposto ou do senso comum, né, para a nossa população, o que é o negro? O negro é um descendente de escravo. É isso que a gente sabe, assim como a gente não sabe nada do que eram os indígenas antes da chegada dos portugueses. Então, eu acho que tem avanços, pode avançar muito mais. Muito. Não, e só para finalizar, não que não tenham professores que façam, tenham professores que fazem belíssimas coisas, e eu fui, ao longo da minha fala, pontuando belíssimas propostas pedagógicas de se trabalhar com isso, mas eu sou um pesquisador da área, que foi coletando, foi vendo como os professores trabalham, e eu sei que alguns trabalhos não tem uma prática só, tem várias práticas, mas isso não ocorre no geral. Por isso, então, é uma fala muito otimista de que é possível, mas não ocorre ainda. É isso. Tá certo, então. Certinho. Meninas, a Letícia, Vitória. Agora a pergunta 10, eu acho que também já foi respondida, que é: a política influencia o multiculturalismo? De que maneira? Você respondeu no começo. Então, de alguma forma, esse assunto foi parar lá na política. Por quê? Porque ficava assim, mas o Estado tem que fazer políticas, não tem que fazer políticas para todo mundo?
que são as políticas universais. Sim, só que o que a gente percebeu é que esse Estado capitalista, liberal, ele faz essas políticas universais que se diz para todo mundo, mas na verdade ele acaba não chegando nas pessoas que mais precisam, e foi por isso que começa a surgir no Brasil, a partir do fim da década de 90, início dos anos 2000, século 21, essas políticas multiculturais, principalmente, eu diria, em partidos de esquerda, tá? Mas começou no governo Fernando Henrique Cardoso uma abertura para esse tema da diversidade, pluralidade cultural. Não à toa que nos PCNs, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997, na época de Fernando Henrique Cardoso, a pluralidade cultural é colocada no PCN como tema transversal. Então, não posso recusar essa história, isso existe. Mas, a partir daí, é que começam a surgir. No entanto, e só para finalizar, a história do multiculturalismo é muito mais antiga. Nos Estados Unidos, na década de 60. Na Índia, também, por conta dos conflitos raciais e a desigualdade que alguns grupos raciais nos Estados Unidos, nas Índias, também tinham. Mas o multiculturalismo, se a gente pegar uma pensadora negra, que é a Sueli Carneiro, tem em muitos países. Alemanha, em países que a gente nem imagina, há políticas multiculturais. Para finalizar mesmo. Obrigada. Obrigada, Diego. Eu queria só, rapidinho. Se vocês tiverem mais perguntas, gente, pode fazer. Eu acho que a gravação não vai parar. Eu acho que tá ilimitado ainda. Pode mandar bala. Tá. Se vocês tiverem então, dúvida. eu queria saber porque quando a gente fala sobre multiculturalismo, eu vi que foi muito pensado a questão religiosa. Tipo, até muitas pessoas fizeram eu vi uns trabalhos até de outras salas, e eu acho que é mais uma confirmação, que tem muito... A primeira coisa que pensaram foram na religião, por ter muito... Eu acho, Leti, é assim, porque daí a gente está tendo percepções sobre o assunto. É que eu acho que, ao falar de cultura, as pessoas tentam procurar algo palpável. O que é cultura? E é difícil. A definição de cultura, a gente falou dos antropólogos, né? Acho que vale essa resposta. É muito boa essa pergunta também sua. Todas as correntes antropológicas, eu falei de duas, mas vou citar algumas outras. Evolucionismo, culturalismo, evolucionismo, funcionalismo, culturalismo, estruturalismo, antropologia social, que são várias correntes antropológicas. O grande debate da antropologia é saber o que é cultura. Desde o primeiro antropólogo, lá no século XIX, até hoje, o debate da teoria antropológica é o conceito de cultura. Falar a verdade, não mudou muito de lá para cá, mas mudou sim a forma de entender e como se pesquisar a cultura. Mas o que é a cultura? São leis, regras de comportamento, regras de parentesco, linguagem, conhecimento. Os antropólogos mais contemporâneos dizem que know-how, que é conhecimento, tecnologia, também é cultura. Então, a definição desde o início, porque a primeira definição foi do James Fraser. Ele dizia que era leis, crenças, comportamentos e regras. Para essa última, mais contemporânea, que inclui o conhecimento e as tecnologias, não mudou muita coisa a definição, mas se mudou muito a forma de olhar a cultura. Agora, então, a partir disso que eu coloquei, que é a definição de cultura,
Então, as pessoas não têm muita clareza do que é o conceito de cultura no senso comum. Então, relacionar a religião é uma coisa, a comida, a dança. Então, o que, que é cultura brasileira? Então, eles vão dar, por exemplo, olha que interessante. O que, que é comida brasileira? É a cultura brasileira? É o samba, o carnaval, a feijoada. Então, feijoada, cultura, é comida culinária da população negra. O carnaval, apesar de ser uma experiência católica trazida pelo catolicismo, né, a festa da carne, ela é incorporada aqui no Brasil como de cultura popular, e o negro vai dançar. Então vejam que quando a gente fala de cultura brasileira, a gente tem elementos da cultura indígena. E se a gente pegar e continuar falando de comida brasileira, a gente fala, mas mandioca está na base da comida. Mandioca é a base da culinária indígena. Então, quer dizer, é difícil da gente entender ou relacionar, ou tentar descrever materialmente, objetivamente, o que é cultura. Então, muitas vezes a gente relaciona a religião, e não está errado. A religião seria uma das áreas da cultura, e a cultura tem várias áreas. Então, tem as ciências, as artes, as religiões, que são várias, tem a parte da ética, a parte da sociabilidade, que é o esporte, as danças. Então, a cultura é bem complexa, não é tão simples de definir o que é cultura. Né? A gente leva mais para o senso comum e aquilo que a gente que fica mais claro para a gente, né? Então a religião poderia ser um exemplo desse. Entendi. Muito obrigada. Ficou bem claro. Obrigada. Eu só queria pontuar que, apesar da gente não ter muita noção do quão abrangente é o multiculturalismo, quantos assuntos nós podemos falar, né? Quanto envolvimento há, né? No multiculturalismo, a gente tem aprendido muito com essa pesquisa, a gente tem aprendido muito, ainda mais agora com essa entrevista, com a palestra que a gente assistiu, né, na quinta-feira. Então, realmente, para mim, particularmente, tem sido uma coisa muito nova e totalmente diferente do esperado. Que bom, que bom. A gente tem que promover esses debates mesmo. E sair da pesquisa do Google, né? Porque assim, não está errado, e eu acho que é a primeira ferramenta que a gente tem em mãos, mas quando a gente vai estudando, e isso que é o bom da pesquisa, a gente vai descobrindo que tem um monte de coisas por trás que a gente pode falar quando a gente toca aquele tema, né? Com certeza. Bom, eu acho que a gente finalizou. Meninas, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Não, tudo esclarecido da minha parte. Também não. Então, eu acho que a gente já pode finalizar. Muito obrigada, Diego, pela sua participação. Muito obrigada pela paciência, pelos esclarecimentos. Eu acredito que o nosso trabalho tenha ficado muito, muito, muito mais rico com a sua participação. E principalmente nós, né? Nós aprendemos muito depois disso, né? Eu que agradeço. Quer falar, Letícia, Vitória? Não, pode falar, desculpa. Não, eu só ia finalizar mesmo e agradecer a oportunidade, gente. Eu adoro esse tema. Não, então, eu queria agradecer também. Nossa, achei essas explicações muito completas. Inclusive, nossa, eu fiquei impressionado. Você fala muito bem. Achei bem completo. Nossa, adorei, inclusive. É só treino, Letícia. Você vai vendo. Vão fazendo as atividades, estudando, graduação, especialização, mestrado, doutorado, e você vai ver que no final sai assim. Educação é muito importante. Vitória, se despede de mim. Eu adorei a nossa conversa. Acho que eu aprendi bastante. Parabéns.
Gente, eu também aprendi com vocês. As perguntas de vocês é muito interessante, me fizeram pensar, então todo mundo aprendeu. Eu que agradeço muito o convite. Eu vou me despedir de vocês, deixar um abraço para todas e vou finalizar aqui a nossa gravação, mas aguardem aí. Então, só para a gente finalizar a gravação,